Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica do podcast do projeto Orais sem Cessar. Bem, eu quero lembrar vocês que toda segunda-feira eu tenho lido parte do livro que o projeto Orais sem Cessar lançou, As Sete Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Toda segunda-feira eu tenho disponibilizado um trecho do livro. Se você quiser acompanhar ou até mesmo ler, eu tenho deixado disponibilizado no site do Projeto Orais Sem Cessar e nas nossas redes sociais o áudio da leitura do livro. O link para você adquirir já está disponível no nosso site. E para você que acompanha o Projeto Orais Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum já está disponível no site da Amazon. E para você que acompanha o projeto Orais Sem Cessar aqui no Brasil, em breve o livro com capa comum, o livro físico, já estará disponível também no site do projeto Orais Sem Cessar. Bem, hoje nós vamos continuar a nossa aula, né? Estamos estudando o livro de Atos, mas antes, quero só lembrar, se for o seu primeiro contato aqui com o Projeto Orais Sem Cessar, eu vou te convidar a conhecer as aulas, né, da Escola Bíblica, as orações da palavra no nosso site www.projetoraissemcessar.com ou nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Semana passada, falamos na última aula, nós falamos sobre o sermão de Pedro. E hoje nós vamos começar a falar sobre as primeiras conversões, né? Nós vimos o Pentecoste, o sermão que Pedro fez logo após ali a descida do Espírito Santo, a conversão das pessoas. Nós lemos, né, que no início ali, antes da descida do Espírito Santo, estava reunido por volta mais ou menos 120 pessoas, e no final do evento ali foram quase 3.000 pessoas convertidas, né? O estudo também escrito está disponível no site do Projeto Orais Sem Cessar para quem quer ler. Eu aconselho a fazer uma leitura, a dar uma estudada, para ficar aprofundado, para ficar memorizado e, claro, de melhor e fácil entendimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as primeiras conversões. No livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, está escrito assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Bem, então ali, a partir do Pentecoste, começou, né, essas primeiras conversões. E começou o Senhor ali a acrescentar à igreja aqueles que haviam de se salvar. Como a gente viu na última aula, né, no final do dia, 3.000 pessoas foram convertidas. Provavelmente, né, esse número de pessoas foram divididas ali entre os judeus, os prosélitos, né, os gentios recebidos no judaísmo como nação e religião. Essas conversões aconteceram enquanto Jerusalém estava cheia de judeus de todas as nações, né, que estão debaixo do céu. Conforme está escrito no livro de Atos, né, que inclusive as pessoas escutaram, né, ali a revelação do Espírito, né, o falar em línguas estranhas ali no seu próprio idioma.
as regiões mais afastadas do Império Romano, desde a Mesopotâmia, a leste, até Roma, a oeste, até a África, a sudeste, estavam representadas ali no Pentecostes. Logo, o número dos convertidos subiu a 5.000, conforme está escrito nas Escrituras. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E mais à frente, no livro de Atos, relata que multidões de homens e mulheres foram acrescidos à igreja. Está descrito: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Um perfil ali da igreja, né, ali nos primórdios, né, a igreja ali primitiva, a gente pode observar um comportamento e aspecto da vida do cotidiano desses novos convertidos, né, como eles se relacionavam, como Lucas foi minucioso ao escrever ali para a gente ter uma noção desse comportamento. E um dos aspectos mais significativos era a perseverança deles na comunhão. Até primeiro porque eu imagino que depois desse evento do Pentecostes, a transformação era evidente, devido, claro, à chama, né, que ainda ardia em seus peitos, ali em seus corações, por tamanha demonstração de poder, né, do poder do Senhor ali através do Pentecostes. Assim como acontece conosco, com os novos convertidos, né? Aquela chama arde no nosso peito, no nosso coração ainda por um bom tempo. E é claro, e por isso eles perseveravam no partir do pão, né, fazendo menção da ceia do Senhor, assim, claro, como ainda fazemos atualmente. Perseveravam em oração, o que na verdade, né, mantém essa chama acesa dentro de nós e nos dá esse fôlego para continuar em meio, né, à multidão de tribulações e complicações que nós temos. Para continuar essa caminhada, é necessário tentar manter essa chama viva, porque uma das coisas que nos faz desistir é quando a nossa fé começa a enfraquecer. Ou por isso essa a oração, né, traz esse reavivamento, né, esse poder de estar ali é, mantendo essa chama acesa. O versículo afirma que ainda em cada alma havia temor. Os milagres, os sinais, os prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, né, confirmando ali a fé das pessoas, testificando, né, ali no coração delas com a crença em Deus. Por isso, muitos vendiam ali as suas propriedades, os seus bens, para distribuir, né, os que tinham necessidade. Pois para aquela geração, para aqueles que testemunhavam, né, que testemunharam tamanha operação do Espírito Santo, eles esperavam que o reino, né, que eles herdariam ali nos céus acontecesse imediatamente. A verdade é que todo cristão, em toda época, sonha com esse soar da trombeta. Quem não cristão imagina não passando dessa vida para outra sem precisar passar pela morte, mas imagina que com o soar da trombeta vai estar com o Senhor, né, em novos céus, com novas vestes, com um corpo glorificado. E assim, e para eles que ainda viveram ali esse mover tanto do Senhor Jesus e logo após com a descida do Espírito Santo, eu imagino que esse vender propriedades e desfazer mostra muito ali a urgência deles de querer ir logo para o céu e se desfazer de tudo aquilo que eles tinham aqui, né, na terra, que eles tinham de bens, de propriedade, né? Eles estavam literalmente desapegando do mundo para alcançar novos céus, né? Para alcançar aquilo que lhes foram prometido. E claro que com isso eles louvavam a Deus, pois estavam ali, né, com a cabeça nos céus, né, nos tempos vindouros. Estavam literalmente fazendo o que Jesus instruiu ali num dos seus sermões
quando ele diz, né, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, o coração daquelas pessoas, dos primeiros convertidos ali, né, da igreja primitiva, o coração deles estava literalmente no céu. O que eles queriam era mais se desfazer daquilo que, na cabeça deles, talvez, os prendesse aqui na terra, né? Que seria, assim, o dinheiro, os bens materiais. E eu fico até pensando como as coisas foi se perdendo esse fervor, né, com o tempo, porque o tempo, né, nos faz sim enfraquecer, né? A nossa fé precisa ser renovada, porque quando a gente lê as escrituras e a gente vê ali no tempo dos reis, o Senhor chamando a atenção das futuras gerações que não tiveram contato com Moisés, que não viram o mar se abrir, que não viram ali os milagres, como essa chama vai diminuindo e em muitos até se apaga, né? Então, por isso de estudar a Bíblia, por isso a palavra diz que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? É manter, para tentar manter essa chama acesa, para a gente que não experimentou tamanha revolução, tamanha é, 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 poder do espírito, né? Porque o que a gente vê hoje em dia com esse tanto de falsos milagres, né? As pessoas tentando simular Espírito Santo dentro da igreja, tentando simular até expulsão, né? Expulsar demônios, curas. E isso tira a credibilidade, né? Até daqueles que já são convertidos, que estão muito tempo dentro da igreja. Tem hora que você pensa assim: Deus, ai, volta logo, eu não mereço passar por isso, né? Você está vendo que aquilo ali é mentira, é falsidade. Então, assim, claro que ali o resultado esperado, né? Vendo ali na igreja primitiva por tudo que eles passaram, por toda a experiência que eles tiveram, tanto com Jesus quanto com a descida do Espírito Santo, é essa tamanha dedicação e fé e perseverança, né? O resultado não poderia ser outro a não ser que muitas almas fossem realmente acrescentadas ali dia a dia, porque essas almas novas vinham o agir, né, daquelas pessoas que realmente tiveram esse contato com o Espírito, com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não estando ali mais entre eles, né, mas os apóstolos, os novos convertidos, testemunhavam a favor de Cristo, né? O que infelizmente não tem acontecido muito hoje em dia. Como eu acabei de falar, o que mais nós vemos são blasfêmias e escândalos, né, dentro da igreja, do que, na verdade, bons exemplos. Aqueles que para nós, né, hoje estão na mídia, que deveria ser o bom exemplo, que deveria testemunhar a favor de Cristo, está tratando o sagrado como comum, né, blasfemando, tratando o nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, tratando aquilo como comum, né? Eu particularmente sei que não é fácil, né? Ainda mais quando vivemos em tempos que não dá para confiar mesmo nos líderes espirituais, onde o dinheiro tem falado mais alto do que o servir, né? Mas ainda assim, como fizeram ali os primeiros discípulos, né? Devemos nos esforçar para adorar, né, ali o Senhor, estudar o Evangelho, né, mediante ali estrita integridade nos negócios, né, sendo ali perseverantes, constantes, né, no nosso comportamento, no amor altruísta, né, a todos quantos nos cercam. Devemos estar prontos, né, para o perdão às ofensas, sermos pacientes, abundantes nas provações, né, dessa calma, esse domínio, né, os frutos do Espírito em nós. É complicado hoje em dia quando, principalmente, tem nos faltado o exemplo, tem nos faltado exemplo. Então, esse autodomínio é uma prática individual, né? Uma perseverança, assim, olhando apenas para o alto, porque a gente está perdendo ali a quem
seguir como exemplo, né? E por conta disso, eles lá naquela época, os primórdios, né, os primeiros convertidos também começaram a passar por suas perseguições. O livro de Atos relata várias perseguições aos cristãos, né? Cada grupo perseguidor ali contra eles alegava os seus motivos particulares por se oporem, né, ao evangelho. Os saduceus, os fariseus, os herodianos e vários outros grupos religiosos faziam oposição ali aos seguidores de Cristo. A primeira perseguição iniciou-se com os saduceus, que estavam incomodados, né, com que os discípulos estavam ensinando como se fossem os rabinos, né, porque eles ainda pregavam a ressurreição de Jesus, o que eles, os saduceus, não acreditavam, né? É, Graças a Deus, né, por seu intervir durante toda a história, né, pois nunca nenhuma força, por maior que fosse, se opondo à igreja, aos ensinamentos, conseguiu apagar, né, o ardor ali dos cristãos de propagarem o evangelho entre os cristãos do primeiro século e até hoje. Apesar de todo o escândalo que a gente tem visto, né, que a gente tem presenciado, ainda existem muitas vidas que estão ali firmes no propósito e buscando a verdade, ensinando a verdade. Raros, poucos, mas sim, ainda existem. Por não terem ali as suas vidas, né, como preciosas, os cristãos primitivos, né, eles jamais se esmoreceram, né, porque eles estavam literalmente com os olhos direcionados ali para o céu. Pelo contrário, eles perseveravam, como está escrito na palavra, unânimes todos os dias, dando exemplo da sua fé, do seu amor, da coragem, da sua resiliência, em meio ali ao sofrimento lançado, né, e provocado ali pelos saduceus, pelos fariseus, pelos herodianos, enfim. E ainda assim eles continuavam ali lançando as suas sementes em solos férteis, porque a palavra fala que dia a dia ia se acrescentando homens e mulheres, né, fazendo ali o evangelho prosperar até nos dias de hoje, né? A igreja, apesar de toda essa blasfêmia, apesar de todos esses escândalos, ainda cresce, graças a Deus, porque o Senhor tem estado à frente e tem levantado ali os seus remanescentes, né? As pessoas que realmente se preocupam em ensinar, que se preocupam em evangelizar, que se preocupam em falar a verdade, né? E que tem também o seu olho direcionado no céu, ainda que não tenha tido contato com tanto milagre, né, palpável que nem a igreja primitiva teve. Bem, por isso que, mais uma vez, eu quero convidar a você a continuar estudando, a ler a palavra, a reler os estudos, estão todos disponíveis, toda a aula, toda semana. Eu disponibilizo o estudo no site do projeto Orar Sem Cessar. E na próxima aula eu vou abordar a cura, né, ali do coxo que foi feito por Pedro e João, logo que eles começaram ali também a fazer os seus sinais. Vou falar sobre o segundo sermão de Pedro. Vou começar a fazer a aula um pouquinho menor do que talvez eu estava fazendo, para não ficar um vídeo muito comprido e para que a pessoa não perca a vontade de assistir. Quero te agradecer por ter estado aqui comigo e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.